11 de junho. A confusão teve início no momento em que chegamos ao Chalmers Hotel, em Chicago, e descobrimos que, por uma falha, nossos quartos não estariam disponíveis até a noite seguinte, e até lá teríamos de ficar nas proximidades, no Independence Hotel. Nemor estava furioso. Ele levou aquilo como uma afronta pessoal e discutiu com todas as pessoas na cadeia de comando do hotel, do carregador de malas ao gerente. Esperamos no lobby enquanto cada funcionário saía em busca de seu superior para averiguar o que poderia ser feito. No meio de toda a confusão, bagagem à deriva, se acumulando por todo o lobby, carregadores de mala indo e vindo apressados com seus carrinhos, membros da conferência que não se viam faziam um ano se reconhecendo e se cumprimentando, ficamos lá, parados, nos sentindo cada vez mais envergonhados, enquanto Nemor tentava pegar pela gola oficiais ligados à Associação Psicológica Internacional. Finalmente, quando ficou claro que nada poderia ser feito a respeito, ele aceitou o fato de que teríamos de passar nossa primeira noite em Chicago, no Independence. Nós viemos a descobrir a maioria dos psicólogos jovens estava aqui, no Independence, e ali aconteceriam as grandes festas da primeira noite. Aqui as pessoas tinham ouvido sobre o experimento, e a maioria delas sabia quem eu era. Onde quer que fôssemos, alguém surgia e perguntava minhas opiniões sobre tudo, desde os efeitos de novos impostos até as mais recentes descobertas arqueológicas na Finlândia. Era desafiador, e meu depósito de conhecimentos gerais facilitou que eu falasse sobre praticamente qualquer tema, mas depois de algum tempo notei que Nemor se sentia incomodado com toda a atenção que eu recebia. Quando uma atraente jovem médica de Falmouth College me perguntou se eu poderia explicar alguma das causas do meu próprio retardamento, eu lhe disse que o professor Nemor era o homem para responder. Era a chance que ele esperava para mostrar sua autoridade, e pela primeira vez desde que nos conhecemos, ele pôs a mão no meu ombro. Nós não sabemos exatamente o que causa o tipo de fenilcetonúria da qual Charlie sofria desde criança. Algum tipo de ocorrência bioquímica ou genética, possivelmente radiação ionizante, radiação natural ou até um ataque de vírus ao feto. O que quer que seja, resultou em um gene defeituoso que produz uma, digamos assim, enzima dissidente, que cria reações bioquímicas defeituosas. E, é claro, aminoácidos recentemente produzidos competem com enzimas normais, causando dano neurológico. A garota franziu a testa. Ela não esperava uma palestra, mas Nemur havia tomado conta do local e prosseguiu no mesmo tom. Eu chamo de inibição competitiva de enzimas. Deixe-me dar um exemplo de como funciona. Pense na enzima produzida pelo gene defeituoso como uma chave errada que entra na fechadura química do sistema nervoso central, mas não gira. Por ela estar lá, a chave verdadeira, a enzima certa, não consegue nem entrar na fechadura. Está bloqueada. O resultado? Destruição irreversível de proteínas no tecido cerebral. Mas, se é irreversível, intrometeu-se um dos outros psicólogos que se juntara à pequena audiência, como é possível que o Sr. Gordon aqui não seja mais retardado? Ah! Exultou Nemor. Eu disse que a destruição feita ao tecido é irreversível, não o processo em si. Muitos pesquisadores têm sido capazes de reverter o processo por meio de injeções de químicos que combinam com as enzimas defeituosas, mudando o formato molecular da chave interferente, digamos assim. Isso é central para nossa técnica também. Antes, porém, nós removemos as porções danificadas do cérebro e permitimos que o tecido cerebral implantado fosse quimicamente revitalizado para produzir proteínas cerebrais em um ritmo anormal. Só um instante, professor Nemor, eu disse, interrompendo-o no clímax de sua performance. E o trabalho de Rajmat nesse campo? Ele olhou para mim, sem expressão. Quem? Rajmat. O artigo dele ataca a teoria de tânida de fusão de enzimas, o conceito de mudar a estrutura química da enzima que bloqueara o processo de caminho metabólico. Ele franziu a testa. Onde esse artigo foi traduzido? Ele não foi traduzido ainda. Eu li no jornal Hindu de Psicologia alguns dias atrás. Ele olhou para sua audiência e tentou afastar o assunto. Bom,
Não acho que temos com o que nos preocupar, nossos resultados falam por si só, mas o próprio Tanida propôs a teoria de bloquear a enzima dissidente por meio de combinação, e agora ele aponta que, ora, por favor, Charlie, só porque um homem é o primeiro a propor uma teoria não quer dizer que ele é que a palavra final no desenvolvimento experimental. Acho que todos aqui concordarão que a pesquisa feita nos Estados Unidos e no Reino Unido supera em muito os trabalhos feitos na Índia e no Japão. Nós ainda temos os melhores laboratórios e equipamento no mundo, mas isso não rebate a observação de Hajmat de que esse não é o lugar ou hora de entrar nisso. Tenho certeza de que lidaremos adequadamente com esses comentários durante a sessão de amanhã. Ele se virou para falar com alguém sobre um velho amigo da universidade, excluindo-me completamente, e fiquei ali, estupefato. Consegui puxar Strauss para um lado e comecei a questioná-lo. Tudo bem, então, você vem me dizendo que sou muito sensível com ele. O que eu disse que o chateou dessa forma? Você está fazendo se sentir superior, e ele não consegue lidar com isso. Estou falando sério, pelo amor de Deus, diga-me a verdade. Charlie, você tem que parar de achar que todo mundo está rindo de você. Nemor não conseguiu discutir esses artigos porque ele não os leu. Ele não sabe ler nesses idiomas. Não ler hindi e japonês? Ora, por favor. Charlie, nem todo mundo tem seu talento para a linguagem. Mas então como ele pode rebater o ataque de Hajmat nesse método e o desafio de Tanita sobre a fundamentação desse tipo de controle? Ele deve saber sobre esses não, cortou Strauss pensativamente. Esses artigos são recentes, não houve tempo para fazer as traduções. Quer dizer que você não os leu também? Ele deu de ombros. Eu sou um linguista pior do que ele, mas tenho certeza de que antes de os relatórios finais serem revelados, todos os jornais acadêmicos serão vasculhados em busca de dados adicionais. Eu não sabia o que dizer. Ouvi-lo admitir que os dois eram ignorantes de áreas inteiras de seus próprios campos era aterrorizante. Que idiomas você sabe? Perguntei. Francês, alemão, espanhol, italiano e sueco. O suficiente para me entender. Nada de russo, chinês, português? Strauss me lembrou que, como um psiquiatra atuante na neurocirurgião, ele tinha muito pouco tempo para idiomas e as únicas línguas clássicas que ele sabia ler eram latim e grego, nada das antigas línguas orientais. Eu conseguia ver que ele queria terminar a discussão naquele momento, mas de alguma forma eu não conseguia desistir. Eu precisava descobrir o quanto ele sabia. E eu descobri. Física, nada além da teoria quântica de campos. Geologia, nada sobre geomorfologia e estratigrafia, ou sequer petrologia, nada sobre a teoria macro ou microeconômica, pouco em matemática além do nível elementar de cálculo de variações, e nada mesmo sobre álgebra de Banach, ou variedades Riemannianas. Foi o primeiro vislumbre das revelações que me aguardavam nesse final de semana. Não consegui ficar na festa. Escapei para caminhar e pensar sobre isso. Fraudes, os dois, haviam fingido ser gênios. No entanto, eram apenas homens comuns trabalhando cegamente, fingindo ser capazes de trazer luz à escuridão. Por que é que todo mundo mente? Ninguém que conheço é quem parece ser. Enquanto eu virava a esquina, consegui ver Bert vindo atrás de mim. Qual o problema? Perguntei assim que ele me alcançou. Você está me seguindo? Ele deu de ombros e riu desconfortavelmente. Amostra A. Estrela do show, não podemos deixar você ser atropelado por um desses cowboys motorizados de Chicago ou assaltado e jogado fora na rua State. Não gosto de ser mantido em custódia. Ele evitou meu olhar, enquanto caminhava ao meu lado, as mãos socadas nos bolsos. Pegue leve, Charlie. O velho está no limite. Essa convenção significa muito para ele. A reputação dele está em jogo. Eu não sabia que você era tão próximo de Nemur. Eu o provoquei, relembrando todas as vezes que Bert reclamara sobre as limitações do professor além de suas exigências. Não sou próximo de Nemur. Ele me lançou um olhar desafiador, mas ele colocou a vida inteira nisso. Ele não é nenhum Freud, Jung, Pavlov ou Watson, mas está fazendo algo importante e respeito sua decisão. Talvez até mais porque ele é simplesmente um homem comum tentando fazer o trabalho de um grande homem, enquanto todos os grandes homens estão ocupados fazendo bombas. Gostaria de ver você o chamar de comum na frente dele, não importa o que ele pensa de si mesmo. Claro, ele é egoísta, e daí? É necessário esse tipo de ego para fazer um homem tentar algo assim. Eu vi homens como ele o suficiente para saber que o que está misturando nessa
pomposidade e arrogância é uma boa dose de insegurança e medo. E falsidade e superficialidade, acrescentei. Eu os vejo agora como realmente são, impostores. Eu suspeitei de Nemur, ele sempre parecia ter medo de algo, mas Strauss me surpreendeu. Bert pausou e soltou um longo suspiro. Nós fomos a uma lanchonete para um café, e embora eu não tenha olhado em seu rosto, o som revelara exasperação. Você acha que estou errado? É só que você chegou longe e rápido demais, ele respondeu. Você tem uma mente soberba agora, inteligência que não pode realmente ser calculada, mais conhecimento absorvido até agora do que a maioria das pessoas aprende durante uma vida inteira, mas você está desigual. Você sabe as coisas, vê coisas, mas não desenvolveu discernimento, ou, tenho que usar a palavra tolerância. Você os chama de impostores, mas quando é que qualquer um dos dois afirmou ser perfeito ou super-humano? Eles são pessoas comuns, você é o gênio. Ele pausou, desajeitadamente, de súbito, conhecimento, consciente de que estava me dando uma lição de moral. Vá em frente. Já conhece a esposa de Nemor? Não. Se você quer entender por que ele está sob tanta tensão o tempo todo, mesmo quando tudo vai bem no laboratório e nas aulas, tem que conhecer Berta Lemur. Você sabia que foi ela quem conseguiu a vaga de professor para ele? Sabia que ela usou a influência do pai para conseguir os fundos da Fundação Welberg? Bom, ela o empurrou para essa apresentação prematura na convenção. Enquanto você não tiver uma mulher como ela no seu pescoço, não pense que pode entender o homem que tem. Eu não disse nada e consegui ver que ele queria voltar para o hotel. Ficamos em silêncio durante todo o caminho de volta. Sou um gênio? Acho que não, ainda não. De qualquer forma, como Bart diria, rindo dos eufemismos do jargão educacional, sou excepcional. Um termo democrático, usado para evitar os malditos rótulos de talentoso e incapaz, que costumavam dizer brilhante e retardado. E assim que excepcional começar a significar algo para alguém, vão mudá-lo. A ideia parece ser: use uma expressão enquanto ela não significar nada para ninguém. Excepcional se refere aos dois finais do espectro. Então eu fui excepcional a vida inteira. Estranho sobre aprender. Quanto mais longe eu vou, mais vejo que nunca soube que sequer existia. Algum tempo atrás, tolamente imaginei que poderia aprender tudo, todo o conhecimento existente. Agora espero apenas ser capaz de saber de sua existência e entender um mínimo disso. Há tempo, Bert está incomodado comigo. Ele me acha impaciente, e os outros devem pensar o mesmo, mas eles me prendem para trás e tentam me segurar onde estou. O que é esse lugar? Quem e o que sou agora? Eu sou a soma da minha vida ou apenas dos últimos meses? Ah, quão impacientes ficam. Quando tento discutir isso com eles, não gostam de admitir que não sabem. É paradoxal que um homem comum como Nemur presume se devotar a tornar os outros gênios. Ele gostaria de ser visto como inventor de novas maneiras de aprendizado. O Einstein da psicologia. E ele tem o medo de um professor de ser ultrapassado por seu aluno. O pavor do mestre de seu discípulo desacreditar seu trabalho. Não que eu seja de uma forma real um aluno ou discípulo de Nemur, mas Bert é. Acho que o medo de Nemur de ser revelado como um homem caminhando em pernas de pau entre gigantes é compreensível. Falhar nesse ponto o destruiria. Ele está velho demais para recomeçar tudo. Mesmo que tenha sido chocante descobrir a verdade sobre homens que eu respeitara e admirara, acho que Bert tem razão, não devo ser muito impaciente com eles. Seus trabalhos e ideias brilhantes tornaram o experimento possível. Preciso atentar a essa tendência natural de olhá-los, de cima, agora que os ultrapassei. Tenho de perceber que quando eles continuamente me incomodam para falar e escrever apenas para que as pessoas que leem esses relatórios me entendam, eles falam de si mesmos também. É assustador compreender que o meu destino está nas mãos de homens que não são os gigantes que um dia imaginei, homens que não têm todas as respostas. 13 de junho. Estou ditando isso sob grande estresse emocional. Abandonei a coisa toda. Estou em um avião de volta para Nova York, sozinho, e não tenho ideia do que vou fazer quando chegar lá. De início, admiti que estava deslumbrado com a ideia de uma convenção internacional de cientistas e acadêmicos, reunidos para uma troca de ideias. Aqui, pensei, era onde tudo realmente acontecia.
Aqui seria diferente das discussões improdutivas na universidade, porque esses eram os homens nos mais altos níveis de pesquisa e educação psicológica, os cientistas que escreviam os livros e davam as aulas, as autoridades que as pessoas citavam. Se Nemur e Strauss eram homens comuns trabalhando além das próprias habilidades, eu tinha certeza que seria diferente com os outros. Quando chegou a hora da reunião, Nemur nos conduziu pelo gigantesco lobby com suas pesadas mobílias barrocas e gigantescas escadarias de mármore, e atravessamos uma pesada multidão de apertos de mão, acenos de cabeça e sorrisos. Dois outros professores de Beckman, que haviam chegado de Chicago pela manhã, se juntaram a nós, os professores White e Singh e Klinger. Caminhavam um pouco à direita, um passo ou dois atrás de Nemur e Strauss, enquanto Burt e eu seguíamos no final. A plateia se dividiu para abrir caminho para nós no salão principal, e Nemur acenou para os repórteres e fotógrafos, que vieram ouvir em primeira mão sobre os procedimentos surpreendentes que foram feitos com um adulto retardado em pouco mais de 3 meses. Nemur tinha obviamente enviado notas antecipadas à imprensa. Alguns dos artigos psicológicos apresentados no encontro eram impressionantes. Um grupo do Alasca demonstrava como estímulos de várias porções do cérebro causavam um desenvolvimento significativo em habilidades de aprendizado, e um grupo da Nova Zelândia mapear porções do cérebro que controlavam a percepção e a retenção de estímulos. Mas havia outros tipos de estudos também. O estudo de P.T. Zellerman sobre a diferença da quantidade de tempo que ratos levam para atravessar um labirinto, quando os cantos eram curvos em vez de angulares, ou o artigo de Orfel sobre o efeito do nível de inteligência no tempo de reação de macacos rezos. Enquanto estudos assim me deixavam bravo, dinheiro, tempo e energia desperdiçados em análises detalhadas do trivial. Burt estava certo ao elogiar Nemur e Strauss por se devotarem a algo importante e incerto em vez de algo insignificante e seguro. Se ao menos Nemur me enxergasse como ser humano. Depois de o moderador anunciar a apresentação da Universidade de Beckman, tomamos nossos assentos na plataforma atrás de uma longa mesa, Algernon em sua gaiola, entre Burt e mim. Nós éramos a atração principal da noite, e depois de nos arrumarmos, o moderador começou sua introdução. Eu já esperava ouvi-lo começar a falar. Senhoras e senhores, por aqui podem entrar para ver o espetáculo, uma apresentação nunca antes vista no mundo científico, um rato e um imbecil transformados em gênios diante de seus olhos. Admito que viera aqui com certo preconceito. Tudo o que ele disse foi: nossa próxima apresentação realmente não precisa de introduções. Nós todos temos ouvido sobre o trabalho surpreendente feito na Universidade de Beckman, patrocinado por bolsas da Fundação Wellberg, sob a direção do presidente do Departamento de Psicologia, professor Nemur, em cooperação com o Dr. Strauss, do Centro Neuropsiquiátrico de Beckman. Não precisamos dizer que esse é um relatório pelo qual estávamos esperando ansiosamente com muito interesse. Eu agora dou a palavra ao professor Nemur e ao Dr. Strauss. Nemur acenou graciosamente para os elogios introdutórios do moderador e piscou para Strauss com o triunfo do momento. O primeiro a falar de Beckman foi o professor Klinger. Eu estava ficando irritado. Eu conseguia ver que Algernon, incomodado com a fumaça, barulheira, o ambiente diferente, se movia em sua gaiola nervosamente. Eu senti impulsos esquisitos de abrir sua gaiola e deixá-lo sair. Era um pensamento absurdo, mais como uma coceira do que um pensamento. Eu tentei ignorá-lo, mas enquanto ouvia o artigo estereotipado do professor Klinger sobre os efeitos de caixas objetivo canhotas em labirintos T, em comparação à caixa objetivo destras em labirintos T, encontrei-me brincando com o mecanismo de abrir a gaiola de Algernon. Em pouco tempo, antes de Strauss e Nemur revelarem sua conquista principal, Burt leria um artigo descrevendo os procedimentos e resultados da administração de testes de inteligência e aprendizado que ele planejara para Algernon. Isso seria seguido de uma demonstração de Algernon do passo a passo para resolver um problema a fim de ganhar sua refeição, algo que nunca parei de ressentir. Não que eu tivesse qualquer coisa contra Burt, ele sempre fora aberto comigo,
mais do que a maioria dos outros, mas enquanto descrevia o ratinho branco que recebera inteligência, ele soava pomposo e artificial, como os outros, como se provasse as responsabilidades de seus professores. Deixar Algernon sair da gaiola iria lançar o encontro a um caos, e afinal de contas, essa era a estreia de Bert na corrida de ratos da nomeação acadêmica. Eu tinha o dedo no dispositivo de abertura da gaiola. Enquanto Algernon observava o movimento da minha mão, com os olhos cor-de-rosa brilhantes, tenho certeza de que ele sabia o que eu tinha em mente. Naquele momento, Bert pegou a gaiola para sua demonstração. Explicou a complexidade do dispositivo de abertura e da solução de problemas requerida cada vez que a gaiola fosse aberta. Pequenos parafusos plásticos caíam no lugar em padrões variados e tinham de ser controlados pelo rato que pressionaria uma série de alavancas na mesma ordem. Enquanto a inteligência de Algernon aumentava, sua velocidade de resolução de problemas melhorava. Tudo isso era óbvio, mas então Bert revelou algo que eu não soubera. No pico de sua inteligência, a performance de Algernon se tornara variável. Houvera momentos, segundo o relatório de Bert, em que Algernon se recusou totalmente a trabalhar, mesmo quando aparentemente com fome, e em outras vezes ele solucionava o problema, mas em vez de pegar sua recompensa de comida, se arremessava contra as paredes da gaiola. Quando alguém da plateia perguntou a Bert se ele estava sugerindo que esse comportamento errático era diretamente causado por inteligência aumentada, Bert desviou da pergunta. No que me diz respeito, ele esclareceu, não há evidência suficiente para corroborar essa conclusão. Há outras possibilidades. É possível que tanto a inteligência aumentada quanto o comportamento errático tenham sido criados pela mesma cirurgia original, em vez de um estar em função do outro. Também é possível que esse comportamento errático seja exclusivo de Algernon. Não o encontramos em nenhum dos outros ratos. No entanto, nenhum dos outros atingiu um nível de inteligência tão alto ou manteve por tanto tempo quanto Algernon. Percebi imediatamente que essa informação me tinha sido retida. Eu vislumbrei o motivo e estava incomodado. Mas isso não era nada em comparação com a raiva que senti quando trouxeram os vídeos. Eu nunca havia sido informado de que minhas performances iniciais no laboratório foram filmadas. Lá estava eu, na mesa ao lado de Bert, confuso e de boca aberta, tentando correr pelo labirinto, como se estivesse com um estilete elétrico. Cada vez que eu recebia um choque, minha expressão mudava para um olhar arregalado, absurdo. E então aquele sorriso tolo novamente. Cada vez que aquilo acontecia, a audiência berrava, corrida após corrida. Isso se repetia, e cada vez eu achava mais engraçado que no anterior. Eu disse a mim mesmo que não eram basbaques em busca de curiosidades, mas cientistas em busca de conhecimento. Eles não conseguiam evitar achar essas imagens engraçadas, mas ainda assim, quando Bert pegou o espírito e fez comentários divertidos nos filmes, fui tomado por um senso de traição. Seria ainda mais engraçado ver Algernon escapar da gaiola e ver todas aquelas pessoas se espalhando e rastejando de quatro, tentando encontrar um pequeno gênio branco em fuga. Mas me controlei, e quando Strauss tomou o pódio, o impulso havia passado. Strauss lidou majoritariamente com a teoria e as técnicas de neurocirurgia, descrevendo detalhadamente como os pioneiros que estudaram o mapeamento de centros de controle hormonais permitiram que ele isolasse e estimulasse esses centros, e ao mesmo tempo removesse a porção que produzia hormônios inibidores da região. Além disso, explicou a teoria de bloqueio de enzimas e prosseguiu para descrever minha condição física antes e depois da cirurgia. Fotos eu não sabia que eram tiradas, foram passadas e comentadas, e eu conseguia ver pelos acenos de cabeça e sorrisos que a maioria das pessoas ali concordava que a expressão facial vazia e parada se transformara em uma aparência alerta e inteligente. Ele também discutiu em detalhes os aspectos pertinentes de nossas sessões de terapia, especialmente minhas mudanças de atitude em relação à livre associação no divã. Eu estava ali, como parte de uma apresentação científica e esperava ser posto em exibição, mas todos seguiram falando de mim como se fosse uma espécie de coisa recentemente criada que apresentavam ao mundo científico. Ninguém naquela sala me considerava um indivíduo, um ser humano. A constante justaposição de Algernon e Charlie e Algernon deixava claro o que pensavam de nós dois.
um par de animais experimentais que nunca existiram fora do laboratório. No entanto, além de minha raiva, eu não conseguia tirar da cabeça que havia algo errado. Finalmente, era a vez de Algernon falar. Não, de Nemur falar. Para resumir tudo como o líder do projeto, de tomar o holofote como o autor de um experimento brilhante. Esse era o dia pelo qual ele esperara. Ele estava imponente ao se levantar ali na plataforma, e enquanto falava eu me encontrei acenando com a cabeça, concordando com coisas que eu sabia serem verdadeiras. Os testes, o experimento, a cirurgia e meu desenvolvimento mental subsequente foram descritos detalhadamente, e sua fala era avivada em citações dos meus relatórios de progresso. Mais do que uma vez, eu me peguei ouvindo algo tolo ou pessoal sendo lido para a audiência. Ainda bem que eu havia tomado cuidado de deixar todos os detalhes sobre elas e eu de fora, mesmo no meu arquivo pessoal. Então, em algum ponto em sua síntese, ele disse: Nós que trabalhamos nesse projeto da Universidade de Beckman temos a satisfação de saber que pegamos um dos erros da natureza e com nossas novas técnicas criamos um ser humano superior. Quando Charlie veio até nós, ele estava excluído da sociedade, sozinho em uma imensa cidade, sem amigos ou parentes que cuidassem dele, sem um equipamento mental para viver uma vida normal. Sem passado, sem contato com o presente, sem esperança para o futuro. Pode ser dito que Charlie Gordon, na verdade, não existia antes desse experimento. Não sei por que me ressenti tão intensamente disso, de eles pensando em mim como uma nova aquisição em seu tesouro particular, mas eram, tenho certeza, ecos daquela ideia que vinham cercando as câmeras da minha mente desde que chegamos a Chicago. Eu quis me levantar e mostrar a todos quão tolo ele era, gritar para ele: Eu sou um ser humano, uma pessoa com pais e memórias e história, e eu era antes de você me levarem para aquela sala de cirurgia. Ao mesmo tempo, se forjou profundamente no calor de minha raiva uma percepção esmagadora do que me incomodava quando Strauss falou e novamente quando Nemor amplificou seus dados. Eles cometeram um erro, é claro, a avaliação estatística do período de espera para provar a permanência da mudança havia sido baseada em experimentos anteriores no campo de desenvolvimento em aprendizagem mental, em períodos de espera com animais normalmente burros ou normalmente inteligentes, mas era óbvio que o período que estava teria de ser estendido nos casos em que a inteligência do animal aumentava 2 ou 3 vezes. As conclusões de Nemur haviam sido prematuras, tanto para mim quanto para Algernon. Levaria mais ou menos para ver se a mudança mais tempo para ver se a mudança permaneceria. Os professores cometeram um erro, e ninguém mais havia notado. Eu queria me levantar e contar a todos, mas não podia me mover, como Algernon. Eu me encontrava atrás da armadilha da gaiola que construíram em torno de mim. Então haveria um período para perguntas, e antes que fosse possível receber minha refeição, eu deveria fazer uma performance ante esse ajuntamento distinto. Não, eu tinha que sair dali. De certa forma, ele foi o resultado de experimentação psicológica moderna. Em vez de uma casca com mente fraca, um peso para a sociedade que deve temer seu comportamento irresponsável, temos agora um homem com dignidade e sensibilidade, pronto para tomar seu lugar como um membro participante da sociedade. Eu gostaria que todos vocês ouvissem algumas palavras de Charlie Gordon. Maldito. Ele não sabia do que estava falando. Naquele ponto a compulsão tomou conta de mim. Assisti uma fascinação à minha mão se mover. Em fascinação, a minha mão se mover, independente da minha vontade, e puxar a alavanca da gaiola de Algernon. Assim que abri, ele olhou para cima, para mim, e pausou. Então se virou e disparou para fora da gaiola, e galopou pela longa mesa. No início, ele estava perdido sobre um tecido de cor adamascada, um borrão branco sobre branco, até uma mulher da mesa gritar, derrubando sua cadeira para trás ao saltar. Atrás dela, jarros de água viraram. Então Bert gritou: Algernon está solto! Algernon pulou para fora da mesa, para a plataforma, e então para o chão. Peguem-no, peguem-no! Nemor guinchou, enquanto a audiência dividida em objetivos se tornou um emaranhado de pernas e braços. Algumas das mulheres
não experimentalistas tentaram subir em cadeiras dobráveis enquanto outras tentavam ajudar a encurralar Algernon. As derrubavam. Fechem as portas dos fundos, gritou Bert, que percebera que Algernon era inteligente o suficiente para ir naquela direção. Corra, eu me ouvi gritar. A porta lateral. Ele saiu pela porta lateral. Alguém avisou. Peguem-no, peguem-no, implorou Nemor. A multidão surtou para fora do salão principal, e no corredor, enquanto Algernon galopava pela entrada de carpete castanho avermelhado, ele liderava a animada perseguição. Sob mesas estilo Luís XIV, entre vasos de palmeiras, sobre escadarias em torno de cantos, por baixo de escadarias no lobby principal, acrescentando pessoas à corrida conforme seguíamos. Vê-los todos indo e vindo no lobby, seguindo um rato branco mais inteligente que muitos deles ali, era a coisa mais engraçada que acontecera fazia muito tempo. Vá em frente, ria, bufou Nemor, que quase esbarrou em mim. Mas se não o encontrarmos, o experimento inteiro está em perigo. Fingi procurar Algernon embaixo de uma lixeira. Sabe de uma coisa? Falei. Você cometeu um erro. E de qualquer modo, depois de hoje, talvez não importe. Segundos depois, meia dúzia de mulheres saiu aos berros do toalete, saias apertadas freneticamente em torno das pernas. Ele está ali dentro, alguém gritou, mas por um momento a multidão à procura foi parada pela placa na parede. Damas. Foi o primeiro a atravessar a barreira invisível e adentrar os portões sagrados. Algernon estava empoleirado no topo de um dos lavatórios, encarando o próprio reflexo no espelho. Vamos lá, eu disse, vamos sair daqui juntos. Ele me deixou pegá-lo e colocá-lo no bolso do meu paletó. Fique aqui em silêncio até eu avisar. Os outros entraram no estouro pela porta de vai-vem. Exibiam expressões culpadas, como se esperassem ver mulheres nuas gritando.